Olá! Olá, olá, boa tarde a todas. Acho que isto já está a dar. Boa tarde a todas as mamãs, pessoas interessadas. Boa tarde, Carlota, que já aderiu. Já estou a ver que já estão pessoas a chegar, maravilhoso. Oi, esperem lá. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Sara. E aqui estamos nós hoje, no outro dia maravilhoso. Bem, hoje já tive um dia cheio de aventuras, vocês não estão bem a ver. Eu não, olha, isto é. Vais fazer uma live, toma lá que é para te pôr à prova. Mas pronto. Nós hoje, boa tarde a todas, boa tarde, bom dia, boa noite, depende depois a que horas é que vocês estão a ver. Quem não estiver agora aqui hoje em direto. Então hoje, dia 30, hoje estamos mesmo a acabar o mês de agosto, parece que ainda começámos o ano ontem. Estamos hoje aqui para fazer a nossa 11ª live. Aqui daquele ciclo de lives que eu comecei a fazer uma vez por semana, dia incerto para nascer. Isto porque eu, como trabalho por turnos, nunca posso ter um dia fixo para vocês saberem sempre, a Paula Alexandra vai fazer hoje uma live àquela hora, tal e tal. Eu não consigo fazer isso ainda. Pode ser que eu consiga fazer um dia. Mas sejam bem-vindos todos. Mas hoje esta live vai ser especial. Passámos o número 10, assim, duas mãozinhas cheias. E hoje a minha live é especial porque hoje vamos falar de experiências reais. Nós estamos a falar, temos estado a falar todo este mês de agosto sobre a amamentação, porque foi a Semana Internacional do Aleitamento Materno e eu resolvi fazer o agosto dourado e continuar a falar da amamentação todas as semanas nesta live, por isso é um tema que te interessa. Vai ver as lives que ficaram gravadas para trás e hoje vamos falar sobre experiências reais relativamente à amamentação. Desafios com mães que conseguiram superar dificuldades na amamentação. Como é que isto aconteceu? Então, eu tenho duas convidadas. Se tu estás aqui é porque fostes ver que hoje vinham duas pessoas especiais falar comigo, que eu pus aí num post. Bem-vinda, Diana. E digo já às pessoas que estão aqui presentes a ver, para carregarem aqui neste aviãozinho, está assim uma setinha. Carreguem já para mães que achem que precisam de saber alguma coisa mais sobre a amamentação. Carreguem para mandar para outras pessoas, partilhem esta live. E ponham muitos coraçõezinhos aí, carreguem no gatilho, porque o Instagram gosta de love e eu também. E então toca a carregar aí nos likes enquanto estão aqui comigo, ok? Então, para quem não me conhece, bem-vinda, Tiara. Esta é a minha última mamã maravilhosa. Bem-vinda, Rafaela, olha, elas a chegarem, que as nossas convidadas especiais a chegarem. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Paula Alexandra Oliveira, eu sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia e eu ajudo mulheres grávidas, pessoas que se propõem a ir ter um bebê, pessoas grávidas, a prepararem-se para ter o seu bebê de forma a ultrapassarem desafios, a tomarem decisões empoderadas, a vivenciarem um parto de uma forma especial como o sonharam e que tenham uma experiência positiva de parto. É este o meu objetivo, é a bandeira que eu carrego, é o que eu gosto de fazer com as mães e continuo a fazê-lo aqui online através de cursos que eu proporciono e um deles é a primeira viagem do seu bebê e um curso de amamentação que eu lhe chamo ouro líquido porque é o que é ouro, é preciosíssimo o que nós conseguimos transmitir aos nossos bebés com o leite materno, porque o aleitamento materno não é só nutrição, é bem muito mais além do que isso. Então, se estás aqui, estás interessada, eu vou começar por chamar a primeira mamã, porque elas têm uma ordem definida. Deixa cá ver se ela já entrou. Vou aqui fazer... Olha, digo já que eu sou nova nestas coisas e eu posso aqui fazer alguma coisa menos correta. Eu prefiro assim partos bebés a nascer do que estar aqui a mexer. Olha, aqui é a Carlota. A Carlota já aqui está. Vou chamar a Carlota. Carlota, se me estás a ouvir, diz aí um oi. Deixa cá ver se eu sei fazer isto. Oh my God, só faltava agora eu não saber como é que eu chamo a Carlota. Estão a ver? É mesmo isso.
Carlota. Linda Catarina. Convidar para... Eu acho que já te convidei, Carlota. Acho. Isto dos achares. Carlota, estás-me a ouvir? Era, era. Need help. Olá, olá, Carlota. Olha, faz lá então aí um pedido. Faz tu, que eu não estou a conseguir perceber como é que eu te chamo. Eu tenho aqui um pedido de adesão, aceitei e não está a acontecer mais nada. Olha a Paula com uma. Carlota não pode aderir. É o que está aqui a dizer. Já cliquei no comentário dela. Oh, Carlota, porquê é que não podes aderir? Ah, ela já lá vai, já lá vai. Ok. Ah, obrigada, Olá. Daniel. Sair e voltar a entrar. Ah, tiveste que sair. Pois estava a dizer que a Carlota não pode aderir. Eu não percebi porquê. Pois, Bem-vinda, Carlota! olá. Bem-vinda, bem-vinda! Então, Obrigada. estás com muito bom aspecto. Uau! Obrigada. Bem, Descansei já bem. não te vi. Nós temos um encontro marcado para esta Pois semana. é. Por isso eu ia checar isso tudo. Então, como Cá é que estamos. está? Estou bem. Estão de Esta férias? noite descansei bem. Já me estou a habituar a acordar algumas vezes à noite. O organismo está-se a adaptar. E pronto. É? Olha, eu vou aqui fazer uma outra coisa. Deixa cá ver se eu consigo fazer isto. Vou aqui momentaneamente desativar os comentários para conseguirmos ver a carinha linda da Carlota e vou-vos pedir, se tiverem questões a fazer ao longo da live, coloquem ali naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação e assim nós conseguimos estar a ver-nos todos e até não desviar aqui assim do foco. E no final da live, de falarmos com estas duas mamães que eu vos trago aqui hoje, eu vou ao pontinho de interrogação e vou responder às questões todas. Por isso é uma boa razão, fica até ao fim, porque provavelmente vais ter questões consoante nós formos avançando do que temos a dizer. Então diz-me, a Benedita está a dormir? Está aí ao pé de ti? Está acordada. Está aqui ao meu lado. Está acordada. Pronto, Tá. as nossas lives são sempre baby friendly e de repente nós temos um bebê a chorar e se calhar a ter que mamar, vai uma mamoca assim de fora e temos uma Benedita a mamar e a Carlota fala connosco e está-se bem, porque a Carlota já está numa fase em que consegue fazer isto tudo e mais alguma coisa e ter um bebê agarradinho às maminhas a mamar, certo? Eu penso que sim, mas melhor do que eu vai ser ela a partilhar. Eu gostava que tu começasses por te apresentares, dizeres o que é, e um bocado o contexto, assim, quais é que eram, apresentas-te e vais-me dizer quais é que eram as tuas expectativas em relação à amamentação. Ou seja, como é que o que é que tu sentias antes de começares, ficaste grávida, o que é que tu pensavas sobre isso? Ok. Então, eu sou a Carlota, sou de Abrantes, tenho 36 anos. Eu e o Tiago tivemos a nossa primeira filha a 13 de abril deste ano, portanto a Benedita está com 4 meses. E em relação ao meu principal receio, era pelo facto, o primeiro, digamos assim, eu queria muito amamentar, pelos benefícios que eu sei que isso traz para os bebés, e tinha receio principalmente porque eu tive de ter uma cesariana eletiva, portanto marcada, devido à situação clínica que tive de risco, e eu tinha muito receio de não ter leite, até porque eu não tive grandes transformações ao longo da gravidez, apenas a auréola ficou mais escura, eu não tive tensão, não tive nada, e então eu achava muito estranho, pois na altura com o curso, isso, contigo, isso foi-se
essas dúvidas ou receios foram-se dissipando, porque não tem que haver todos os sintomas que outras mulheres têm, não é? Mas, efetivamente, o facto de eu não entrar em trabalho de parto, porque a cesariana era marcada, por uma questão de segurança, pelo problema que eu tinha muito receio de não ter leite, o colostro inicial, não é? Mas de não ter. Fazia muita confusão como é que o meu corpo ia reagir. E já nessa altura tivemos uma sessão em que tu me explicaste a questão de cheirar a bebê, que toda essa parte hormonal se ativava e que eu só tinha que estar tranquila, evitar ao máximo nervosismos, estar ansiosa e, portanto, foi esse trabalho também mais mental, digamos assim, para que tudo fluísse. E, graças a Deus, ela, assim que nasceu, mamou e muito bem. Depois também as questões da pega não me preocupavam tanto, porque lá está, como fizemos esse curso contigo, até o pai também participou e ajudou-me logo no quarto, via que o lábio dela não estava bem, a postura também deu uma grande ajuda e foi essencial. Pronto, essa parte não tinha tantos receios. E acho que de receios era isto, acho que era isso. Olha, eu ia te perguntar que recursos de apoio é que tu tinhas, eu já disseste tudo, eu nem preciso te perguntar. Apoiaste logo dizendo, ou seja, tu procuraste uma pessoa especializada, contactaste comigo e fizeste todo esse caminho, Sim. desde o curso, desde as consultas de aconselhamento materno, sessões de pós, quando sentiste alguma dificuldade. Ou seja, era uma das coisas que eu te ia perguntar, e tu já foste logo falando com quem é que falaste, o que é que fizeste. Sim, em termos de formação foi contigo e em termos de familiares o Tiago foi o apoio cá em casa. Era isso que eu ia falar. Tu partilhaste em que ele até ia dar uma ajuda na pega e ajudar a bebê. Isso é delicioso. Eu nunca vou esquecer, porque eu estava na cama do hospital a dar de mamar e já não sei se eu acho que até já estava na poltrona. E ele diz-me assim, espera lá. E foi com o dedo puxar-lhe o lábio de baixo para fazer, para ficar naquela posição que nós aprendemos. E eu olhei assim para ele e pensei, eu já não me lembrava, eu não estava a reparar, pronto, mas é a diferença de termos feito os dois o curso e de ele ter estado também com atenção a estes detalhes. E, pronto. Estarem os dois envolvidos e alinhados com o mesmo objetivo, o que é que nós queremos, não é? É muito interessante. Olha, conta-nos, assim, algum momento específico de dificuldades que tu tenhas sentido desde esse início, assim, algum desafio que te fizesse colocar até às vezes em dúvida se ias conseguir concretizar este projeto de aleitamento materno ou não. E depois, como é que tu sentiste o suporte emocional para o resolver? Sim, eu inicialmente, logo a partir do segundo dia, talvez, já não sei precisar, mas eu comecei a ter dores muito fortes na pega, no início da pega. Era como se pareciam, como é que se diz? São facas. Como é que se diz? Dizem que é facas, outras que é agulhas, parece que são picos no mamilo. É aquilo, a mim pareciam facas, assim, no mamilo. Falei logo contigo, não é? Enviei-te logo mensagem, fotos, pronto. E realmente, quando eu saí do hospital, aumentou. Eu lembro-me uma vez que o Tiago me deu a mão e manifestou dor, disse-me para eu largar a mão porque eu apertei com tanta força que aleijei os dedos e passei a agarrar uma almofada. Tinha a almofada de amamentação e agarrava-me sempre com uma das mãos muito forte, porque quando ela pegava, doía-me muito. E depois passava. Aquilo era, eu acho que nem chegava a um minuto. Ia dissipando. Pronto. E isto durou mais ou menos um mês. Na altura fiquei preocupada. O mamilo começou a... Ele não fazia ferida em sangue, mas ia perdendo a pele. Estava sempre a renovar. Portanto, teve ali aquela adaptação que, pronto, eu preocupei-me, mas imediatamente falei contigo e percebi que isto era uma questão de tempo, tínhamos de ir acompanhando. Lembro-me perfeitamente de tu dizeres, eu quero ir acompanhando esses mamilos, e então foi o registro fotográfico que foi suficiente, nem foi preciso vir buscar por causa dessa situação, mas também... O meu telemóvel tem fotos fantásticas. Imagino. Mas aí também me lembro que nós já tínhamos falado numa sessão cá em casa
tínhamos falado sobre o tratamento ou o cuidado a ter com os mamilos, e além do creme, eu tinha visto contigo os bicos de prata. Os bicos de prata não têm nada a ver com bicos de silicone, são bicos de prata, que para mim foi uma solução fantástica. Eles são antibacterianos, ajudavam a não estar em contacto com o tecido do sutiã e, portanto, ajudavam também ali a manter o creme, e foi algo que me ajudou muito nessa altura. Pronto, mas já tinha essa confirmação também de uma especialista. Quase como uma Madonna. Exato, estava ali. Não, é assim, não se notava assim muito. Depois também depende da roupa que nós trazemos. Mas também estava mais por casa, não é? Mas lembro-me que o facto de saber que aquilo era algo adequado, ter a certeza, porque nós vemos muita coisa, não é? E é preciso ter um bocado de cuidado, fazermos um filtro e falarmos com pessoas especialistas nesta área para perceber o que é adequado ou não é adequado, se há riscos, se não há. Pronto, e eu sabia que ali com os bicos de prata estava segura. E portanto foi isso, esse foi assim o grande desafio. Depois houve outro desafio que teve mais a ver com a gestão das minhas expectativas. Portanto, eu sabia que a questão de acordar várias vezes à noite para mim ia ser bastante desafiante para dar de mamar, mas eu não estava à espera de dar de mamar 2 em 2 horas até ao momento atual. Portanto, a Benedita durante o dia, não estou a falar à noite, durante o dia ela mama e ao relógio suíço. 2 em 2 horas está a mamar. Portanto, e quando falamos 2 horas é desde o início da mamada, não é? Eu não estava de todo mentalizada para isto. E houve ali uma fase que eu comecei a achar estranho, pronto, depois percebi que há bebés que são assim, há outros que espaçam mais. À noite, felizmente, ela faz ali 4 a 6 horas, o que me permite às vezes acordar só uma vez e a vez seguinte já é para me levantar. Mas de dia realmente, e depois também o calor, acredito que também para ela se hidratar também tenha prolongado esta situação. Pronto, agora já vai fazendo cestas durante o dia mais longas e às vezes já aguenta 3 horinhas. Mas pronto, foi desafiante, foi porque não deixa muito espaço de tempo para outras coisas, não é? E para gerir as coisas de casa, é tudo um desafio. E isso que tu acabas agora de dizer leva-me para a pergunta seguinte, que é, tu tiveste que gerir essa expectativa, com a mulher ativa que eu sei que conheço que tu eras, e ainda assim não desististe e propuseste continuar este desafio. Ou seja, o amamentar é esta proximidade. Como é que tu sentiste relativamente à relação tua com a Benedita? Como é que esta experiência está a afetar a vossa relação, de vocês as duas, e tendo que gerir com esta intensidade de mudança da tua vida, em que tu tens uma criança a solicitar-te agarrada a ti o tempo todo? Como é que tu consegues ver isto como benefício a nível até da vossa ligação? E como é que tu estás a gerir, e se isto é sempre assim um romance muito maravilhoso? Como é que tu consegues gerir o conseguir e o manter-te, ou seja, manter-te com esta vontade, até porque tu estás quase para regressar ao trabalho, tens uma outra partilha para fazer e estás-te a querer preparar para ela, no meio desta intensidade de teres uma bebé que te mama de 2 em 2 horas ainda. Queres falar sobre isso? Sim, claro. Com todo o gosto, até porque se houver aí outras futuras mães ou atuais mães, acho que é bom partilhar estas dificuldades. Eu nunca esteve em causa o desistir de todo. Portanto, eu estava firme quanto a esta opção. Também nunca esteve em causa alterar a livre demanda, porque eu entendo que é a melhor forma para ela, emocionalmente. A relação com a comida para mim, começa logo aqui. Não vou dizer que às vezes o Tiago não a distraia, sim, acontece, às vezes distrai um bocadinho para eu acabar de tomar banho ou para ir fazer alguma coisa. Pronto, claro que sim, claro que às vezes antecipo um bocadinho porque tenho que sair de casa, também já tive que acordar porque tínhamos que sair de casa, eu não acordo para mamar, mas quando há uma dinâmica, nós continuamos a ser pessoas com necessidades, não é? E enquanto casal, continuamos a fazer uma vida o máximo possível dentro daquilo que dá. Carlota, agora ponho o dedo no ar. Carlota, conta onde é que tu fostes com a Benedita com 3 meses. Conta! Isso foi o
e até agora. Nós fomos à vigília das Jornadas Mundiais da Juventude, nós somos católicos praticantes e pronto, queríamos muito ir. E então nós dormimos lá com ela, arranjámos uma tenda de bebê, arranjámos ali um cordão, digamos, de pessoas que também nos apoiaram para proteger a tenda. Claro que praticamente não dormimos, não é? Para estar a vigiá-la. Levámos repelente, levámos assim uma série de artefactos para estar munidos. Qualquer coisa vinhamos embora, mas correu muito bem. Foi assim maravilhoso. Ou seja, tu preparaste. Isto é só para fazer. Eu vou aqui desviar, mas já volto ao caminho. Porque as pessoas muitas vezes acham que eu, para amamentar, vou deixar de ter a minha vida. Eu vou deixar de fazer aquilo que eu gostava. Ou qualquer coisa assim. E é precisamente o contrário. Tu leva-la para todo lado, onde for preciso, e se te faz sentido ir para um sítio onde está milhares de pessoas e é um sítio que vocês faziam muito gosto e a família, vocês reúnem as condições de segurança, as condições para estarem bem, para não lhes faltar nada, e vocês vão. Podia ser para uma escalada de uma montanha, estar lá a fazer não sei o quê, podia ser para um concerto, ou seja, há que conseguir criar um espaço em família com o apoio, como tu criaste com o Tiago, que te permita que a bebê esteja em segurança. Certinha que ela não estava lá com toda a gente ao metro a respirar para cima dela. Tu tinhas isso tudo já calculado. Ela aliás, ela dormiu mais do que o normal e tudo. Foi incrível, incrível. À noite dormiu imenso. Eu acho que há aqui uma nuance. Há coisas que eu sinto que já não podem ser exatamente da mesma maneira. Óbvio. Seria hipócrita se dissesse o contrário. Claro. Mas podemos reinventar, nomeadamente no que diz respeito ao desporto. A forma ou as atividades que nós fazíamos, agora vamos ajustar. Por exemplo, eu gosto muito de correr. Escolho sítios que são planos, que dá para levar o carrinho e vou com ela. Portanto, e se ela precisa... Aí, o facto de dar-me a minha também tem um lado muito prático, que é... Eu não sei o que é preparar leite fórmula ou em pó, mas, por exemplo, ainda ontem fui correr e quando lá cheguei estava na hora e ela estava a pedir para mamar. Então eu procurei um sítio com menos vento, porque estava muito vento, abriguei-me, sentei-me com ela e tivemos ali, antes de eu correr, dei de mamar, depois ela dormiu o tempo todo enquanto eu estive a correr. Pronto, é ajustarmos, mas eu ainda há bocado lembrei-me de outra coisa que no início eu recorri muito a um sistema de pano, que é um pano que tem uma estrutura de metal que podemos tapar quando estamos a dar de mamar, quando não estamos confortáveis com pessoas com quem não estamos à vontade, quando estamos fora de casa. E então eu usei muito isso no início, nomeadamente na igreja, quando tinha de dar de mamar durante a missa, e portanto isso ajudou muito a estar confortável em qualquer lado. O único problema é que depois, quando começou a ficar muito calor, ficava muito abafado. Pronto. O facto de usar também o sling, o pano, o marsúpio, todos esses apetrechos também ajudam para dar de mamar, muitas vezes em pé. Pronto, também tem sido muito prático. E pronto, e no fundo a adaptação, a mim o que me custa mais mesmo é a parte de sair de casa, gerir às vezes os timings, ou quando vamos de viagem, pensar onde é que vamos parar. Estou a pensar agora, por exemplo, na A13, que não tem tantas áreas de serviço, agora já tem, mas pronto. Há assim situações que eu fico obviamente tensa e preocupada. O ir para as jornadas foi muito desafiante, não é? O dia antes estava nervosa, estava tensa, mas temos de confiar e não desistir. Há dias que só apetece estar em casa, não é? Que isto às vezes é cansativo, mas pronto. Não sei se respondi à tua pergunta. Acho que sim, não é às vezes, é bastantes mais vezes do que as pessoas podem imaginar. Sim. Mas é o que é que nós queremos fazer, não é? Porque não é nenhum romance. E pronto, as estratégias que tu deste, eu ia te perguntar, tu já foste dizendo as estratégias que ias fazer. Outra coisa, por causa da questão do romance. Eu no início, quando ela era recém-nascida, eu pensava, epá, isto realmente há aqui uma ligação, mas não é aquele romance que as pessoas falam. E efetivamente, agora eu sinto isso, ou seja, agora que ela interage, que ela me olha nos olhos e às vezes até faz um sorriso e depois perde um bocadinho de leite ao mesmo tempo e rimos as duas, agora sim essa conexão, essa ligação é mesmo gira. Quando ela era muito bebezinha não havia tanto, agora é mesmo bonito, é mesmo engraçado. E também
outra coisa importante que eu acho que não sei se posso dar o salto já para a questão do trabalho, acho que está aqui muito ligada. Tu falas o que tu quiseres, eu depois eu vou interrompendo, daqui a pouco se calhar vou fazer aí uma chega a uma coisa que tu disseste para outras pessoas que podem ter uma experiência diferente, mas eu quero é que tu fales. Pronto. Então, em relação ao trabalho, tu na altura, quando fizemos o curso, preparaste-me logo para fazer um estoque, congelar um estoque de leite, não só para o trabalho, mas também se eu quisesse fazer alguma atividade, etc. Pronto. Aqui houve uma dificuldade. Como um banco privado de leite. O banco privado. O que é que acontece? Houve uma dificuldade acrescida porque mamando de 2 em 2 horas é desafiante. É bastante desafiante extrair o leite. Claro que eu aproveito, por exemplo, às vezes penso, mas ela agora faz cestas de 3 horas, é uma boa altura. Pois, mas eu nunca sei se ela vai dormir as 3 horas. E já me aconteceu extrair nessa altura e ela de repente acorda e a minha maminha estava a ficar sem leite. Não é? Com o fluxo, digamos assim, não é sem leite, mas com o fluxo que ela estava habituada. Pronto, se for preciso a pessoa também dá o que acabou de extrair, também não... Mas pronto, é assim... Uma hora após o bebê mamar, uma hora após o bebê mamar, ou uma hora após tu extraíres, tu tens leite para outra mamada. Claro que a mama não está com aquela tensão, está mais molezinha, está mais... não está com aquela tensão de a gente achar que está aqui cheio de leite, não é? Tipo uma prótese de silicone. Não. Mas eu também... Ela está mais mole. E nós temos aquela falsa sensação de que não vamos ter leite para amamentar o nosso bebê. Isso às vezes está mais aqui. Porque tu traz ou amamentas, uma hora depois ela pode querer mamar outra vez, até porque no início até há bebês que de hora a hora estão a solicitar. Há situações mais intensas, não é para assustar mamães, são adaptações. É o bebê também quase que a hiperestimular uma mama para ver uma produção maior de leite. Mas é fazível. É aquela consulta que nós vamos ter também, não é, Carlota? Sim, temos exatamente. Mas eu vi também a tua live sobre este tema e tu falavas em extrair 15 minutos, por exemplo, após a mamada, e eu comecei a fazer isso, e efetivamente, porque depois vou fazendo várias extrações para a mesma bolsa. Eu preparei também essa parte, bolsas reutilizáveis, e pronto. Portanto, essa parte da extração e estar confortável e saber quando e quanto, e depois perceber, achava que estava a extrair pouco, mas entretanto demos-lhe também para preparar o biberon, também é muito importante antes de... Começámos logo cedo o pai ou eu a dar o biberon para ver se ela se adaptava. Felizmente foi só uma questão de ajustar a tetina, o fluxo, mas percebemos que ela realmente mamava aquela quantidade que eu extraía, era exatamente, nós já tentámos dar-lhe mais, para perceber se não ficava em falta, e não, ela bebe aquela quantidade exata que eu extraio em 15, 20 minutos. E, portanto, isso deu-me muita confiança, perceber que aquilo que eu estava a extrair era exatamente o que ela precisaria. Pronto. E no fundo é isso. Entretanto, também a questão com a entidade patronal, falar com a entidade patronal, infelizmente a minha empresa há essa abertura, eu já falei sobre a questão do horário, sobre a questão de fazer extração e pronto, e sinto-me apoiada. E isso é muito importante. É muito importante falar atempadamente também, para haver uma preparação também da entidade patronal e dos colegas, pronto. E agora hei de falar contigo mais sobre este tema, para tirar mais dúvidas. Estás agora noutra etapa e sentiste essa necessidade de eu agora quero me preparar para isto que aí vem quando começares a trabalhar, é final de setembro. Sim. Eu acho que para quem não está muito por dentro pode pensar, então isso é fácil, é extrair e guardar. Pois, mas há toda uma parte de higiene, há toda uma questão de junção de leites, pronto, não é impossível, não é muito complexo, mas tem os seus pormenores que é preciso contemplar, não é? Que é para a pessoa não ser um peso, não é? Temos que tentar fazer isto da forma mais prática possível, pelo menos eu vejo assim. Vamos ver. Muito bom. E isso é importante a gente já estar a pensar como é que nos vamos preparar para o passo seguinte. Sim. Não é? E conhecermos também saber as fronteiras do nosso limite e perceber o que é que para nós pode funcionar ou não funcionar melhor. Por exemplo, para mim, aqueles saquinhos descartáveis de compra não fazia sentido nenhum. Portanto, andei à procura de uma solução reutilizável, de meios para limpar essa solução, para ter a certeza que aos cantinhos todos do estado, pronto, esses pormenorzinhos, como é que ia esterilizar. E eu sei que tu vais ter
um desafio diferente. Tu vais deixar a tua bebé num jardim-escola em que vais ter que ter as pessoas desse jardim-escola a manipular o teu leite materno ou seja, há toda Sim, uma preparação, foi o que exatamente. tu puseste Mesmo fazer. claro, antes quando foi a procura de creche, isso foi logo um tema falado, a questão dela ir ainda sem introdução alimentar. Porque, pronto, nós decidimos seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e fazer, ainda por cima está a correr tão bem, fazer o aleitamento até aos 6 meses. E, portanto, isso foi falado na creche para garantir que podia levar o meu leite e felizmente, aqui, pelo menos em Abrantes, é tudo bastante pacífico a esse nível. Pronto, porque a Benedita vai para uma creche apenas com aleitamento materno exclusivo. Muitas Sim. das vezes é logo a razão de ir para a creche o deixar de termos o nosso bebê amamentado até aos 6 meses de vida exclusivamente e depois introduzir uma alimentação diversificada a partir desses 6 meses. Ou seja, isto é possível de fazer, tem que se perceber como é que nós queremos e preparar-nos para o fazer, não é? Porque a maior parte das vezes vamos atrás do que o pediatra diz, ou a família, ou esquece isso, que isso é muito complicado, vai-te dar tanto trabalho, já a menina ocupa tanto tempo, é quase isto. São tantas coisas que nos vão dizendo, que nos vão enchendo. Os hábitos à nossa volta, como sempre se fez assim, não é? Sempre se fez assim. Eu penso sempre, em último caso alteram-se os planos. Se não for funcional, se alguma coisa não correr bem, tudo. vamos partir para outro plano, mas não vamos desistir logo à partida sem tentar. Isso é fundamental. Opa, olha, tu quase que resumiste. É mesmo. Nós temos este plano, vamos nos preparar para. Em último caso, se houver alguma coisa mesmo muito importante e gritante que nos possa levar a mudar de plano, então aí nós vamos pensar no plano B ou no plano C, o que for. Isto já foi assim para o parto, porque tu foste a pessoa que tiveste que mudar de plano várias vezes. Tu sabes do que falas, a Carlota sabe do que fala. E quem quiser vai ver aí uma live mais para trás que nós temos com a Carlota, quando foi já relativamente ao parto, e pode perceber que foi super desafiante para ela. Por isso, ela não está a falar de cor nem porque eu lhe encomendei, porque eu não lhe pedi nada. É voluntariado e foi uma grande mulher. Oh, Carlota, e pelo teu histórico todo, eu vou-te pedir, eu sei que tu também tens que sair, vou-te pedir para tu, que mensagem tu gostarias de passar às mães que estão a ouvir e que vão ouvir depois, relativamente a estas dificuldades da amamentação? O que é que tu dirias, o que é que tu poderias dizer para as encorajar a mães que possam ter desafios semelhantes aos que tu passaste? Então, aquilo que eu vou dizer funciona para mim, pode não ser a melhor mensagem para todas, mas eu acho que até já na outra live falei disto. O saber é poder e não ficar à espera que a criança nasça ou que se aproxime muito do parto. Eu acho que é importante começarmos a informar-nos atempadamente dos benefícios que traz a amamentação, porque isso a mim deu-me muita força pensar no bem que era para a minha filha. E, obviamente, o beber de informação científica comprovada, portanto, com alguém como tu que prepara devidamente para estarmos seguros das técnicas que vamos utilizar, dos sinais de alerta, daquilo que temos de estar atentos. A questão da pega, que eu felizmente tive bastante sorte, a Benedita pegou muito bem. Sei que há desafios e estava mais ou menos atenta, pelo menos acho que estava preparada para lê-los. Portanto, é isso, é informarem-se, manterem-se firmes, mas estudar se realmente é algo que as mães procuram, que os pais procuram, é realmente ler sobre o assunto, procurar a formação, procurar pessoas que dão este apoio no aleitamento. É isso, acho que é informação. Ok. Olha, eu entretanto vou aqui enviar aqui uma questão aqui no pontinho de interrogação, eu vou ver, porque ainda é relativa aqui a esta tua intervenção, vou só ver o que é que está. Então foi aqui a Catarina Margalho, em que diz que os discos de prata são vida. Pronto, nós concordamos. Sim. Não é uma questão, foi quase como um reforço
Olha, ainda porque bem que ela falou é nisso. realmente benéfico. Incrível. Ainda bem que ela falou nisso, sabes porquê? Porque eu, quando falo nos bicos de prata, imensa gente não conhece. Não. E realmente eu acho que não teria sido tão. Teria sido muito complicado se eu não estivesse dito desta forma, mas acho que fez toda a diferença. É isso. E é importante quando se coloca um desafio, a gente perceber qual é que vai ser o recurso e o que é melhor para aquele casal, para aquele mamilo, para aquele problema que aquele mamilo está a apresentar. E então é uma das opções. E eu também trabalho com muitas pessoas que também não conheço. Não é? Até mesmo no atendimento às mulheres diário, não é? Por isso é um recurso que é importante a gente falar nele, não é? Porque é óbvio que se calhar não posso oferecer no hospital, nem pode ser para toda a gente, se calhar nem todos os bolsos. Mas eu talvez sim, que a gente às vezes não Eu comprei na Vinted. Comprei na Vinted, desinfetei, esterilizei e pronto. Aquilo é um material cirúrgico, digamos assim. Pode ser um produto muito mais caro, mas a gente nunca sabe. Se calhar aquela pessoa que até pode aparentar que não tem possibilidades para ter um recurso de alguém ou que lhe ofereça ou que lhe empreste. Sim. Sim, então nunca há que recusar uma informação só porque nós achamos que pode ser muito cara e que aquela pessoa não pode, tá? Uma outra coisa que eu queria falar aqui relativamente à tua intervenção, porque tu te sentiste desconfortável e eras tu, Carlota, que te sentias confortável a tapar em certos locais por onde tu ias, arranjar uma solução que tapasse o teu peito, o teu bebê a mamar, eras tu assim, e é importante que isto seja falado porque é o teu conforto, tu como pessoa, mas pode haver mães que se calhar o desconforto para elas era vir alguém mandá-las cobrir-se ou tapar, ou seja, que são pessoas mais à vontade e que não se incomodam de ter a mama de fora e essas pessoas não têm necessariamente que arranjar nada para tapar, ok? Nós temos que arranjar aquilo que acharmos que sentimos melhor, porque se nós tivermos tensas, por exemplo, a Carlota, numa missa, a ter que estar com a mama de fora, provavelmente aquela bebé ia chorar o tempo todo porque a Carlota ia ficar tensa, ia ficar incomodada, não ia fluir ocitocina nenhuma e a bebé não ia ter uma injeção de leite para aquela boquinha, porque não ia fluir o leite, porque a ocitocina estava lá embaixo porque tu estavas numa ansiedade preocupada, estavas a fazer uma coisa que não te fazia sentido, que era estar exposta, e então é muito importante o ambiente, tu preparares como tu te sentes bem. E se calhar há mães que vão se sentir incomodadas se estiverem tapadas, porque elas querem estar descobertas e à vontade. E então é mesmo isso. Tu podes estar com a mama desnuda, com uma moca de fora, onde quer que seja na missa, seja na praia, seja num centro comercial, seja onde for, não tens de te esconder numa casa de banho, nem que usar nada para tapar. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. E depois há uma série de coisinhas que cada pessoa vai encontrar, porque vai ter que se conhecer. Quando eu digo que o nosso mindset, como é que nós somos, conhecermos, como é que eu ajo perante tal situação e situação. Aí e vou ter que me preparar para esta realidade, relativamente comigo, para eu estar bem com o bebê, para eu criar aquele ambiente para tudo fluir, para que hajam as hormonas corretas em circulação e que não bloqueiem. Né? Eu foi só isso porque eu sei que tu usaste e há muitas pessoas que usam, mas eu sei que há as outras pessoas e tenho outras pessoas, tipo, venham-me cá pôr um pano em cima que eu viro bicho. E nenhuma é melhor que a outra. Claro. Temos que ter respeito por todas as opções. Eu só dei este exemplo porque também sei que há muitas pessoas que não conhecem este artigo. Sim. E especialmente numa fase inicial, a mim deixou-me muito, muito tranquila. Pronto. Depois também a questão da almofada da amamentação e dos sutiãs da amamentação é uma praticidade, é um conforto também, considero que traz qualidade de vida nesta fase para nós mães. Traz qualidade de vida, conseguem-se encontrar em preços também muito simpáticos, cada vez mais, há mais opções, mas também é preciso perceber qual é que é o sutiã, que a gente também fala nisso no curso.
Eu não só é? comprei depois dela nascer. Eu Depois só dela comprei nascer depois dela e depois nascer. de ir precisá-la, porque até o próprio formato e o próprio corte de muitos sutiãs às vezes são mais bloqueadores de ductos Exato. do que, Sim, do sim. que ser mama livre, não é? Sim. Pronto, e são pontos que são falados também quando nos separamos numa aula. Carlota, muito obrigada pelas tuas É partilhas. sempre Eu um sei que tu prazer. tens que ir. Agora há aquela parte de como é que isto se faz. Quer tu sais, não é? Sais da live para eu poder chamar a Depois outra mãe. como é que eu Olha, é a faço? primeira vez que vou ter assim duas Ah, pessoas. Não para chamar a seguir a outra. Também me estou a estrear, ora é. pronto. É uma primeira vez para tudo. Sim, eu tenho aqui a opção de sair, Sair, por isso, a gente despede-se agora. Muito um grande à beijinho. Carlota. Muito obrigada pelas tuas Obrigada palavras. também e pronto, é E sempre um até uma prazer, como eu estava próxima. a dizer. Para Espero nós que tenha até valido a pena. sexta-feira. Até, exato, até breve. Até breve. Um beijinho. Tchau, tchau. Adeus. Agora, quando a Carlota sair, pronto. Questões. Questões vocês não têm mais, só tínhamos aqui aquela mamãe Catarina a fazer aquela partilha, é quase que um reforço de um dos tópicos que a Carlota falou. E eu agora vou chamar a outra mamã. Ai, vou agora ver se vou convidar a Rafaela. A Rafaela, temos aqui uma coisa. A Rafaela está num parque aquático de férias. Não sabemos quer se vamos ter qualidade e nem se conseguimos conectar. Vamos ver. Porque ela está de férias, disse que ia procurar um local. E ela foi para o carro, adoro. Mas há bocado fizemos uma simulação e estava muito vento. Bem, e ela, a minha Fala Rafa, aí, que tal? O som, diz-me, está bom, muito barulho? está ótimo. Está, de vez em quando faz pausas, deve ter a ver com a qualidade da internet, mas vamos tentar falar devagar, ok? Fala lá outra vez, só para a gente perceber. Então, eu chamo-me Rafaela, Pronto, vais-te apresentar. A Rafael agora faz a tua apresentação devagarinho para a gente vai ver se isto funciona. sim. Então, o meu nome é Rafaela, tenho duas meninas, a Maria tem 5 anos e a Margarida tem 1 ano e meio, mais já para os dois. Sou da Abrantes, espera aí, Está a ouvir ótimo, está a ouvir ótimo. bem, deixa lá ver se isto não vai cair. Está-me a dar com o sobreaquecimento do telemóvel. Sou de Abrantes, tenho 31 anos e tenho duas experiências muito diferentes de amamentação, dois grandes desafios, que graças a Deus temos uma Paula Alexandra na vida. Obrigada. Posso Olha, começar a contar a minha Olha, história? Estás-me a fazer era perguntas? isso que eu te queria perguntar. Tu acabaste já por introduzir esta pergunta que eu te vou fazer, que tu tens duas meninas e tiveste desafios diferentes nas duas. E houve um completamente diferente, e aquele outro segundo que foi muito mais intenso. E das duas, tu preparaste para a amamentação, não é? E por acaso até foi comigo, não é? E de repente, na segunda, houve um desafio completamente diferente. E é principalmente quando corre tudo tão bem num primeiro, a gente fica a achar tipo, eu já não preciso de nada. Começas por ir, se te for possível, partilhar as tuas experiências a nível dos desafios que tu enfrentaste no processo da amamentação das duas. Sim, então eu ainda grávida achava que não ia conseguir dar de mamar. Não era um objetivo, até termos um workshop e te ouvir falar sobre a amamentação, todos os benefícios, tudo de bom estamos a dar, a ligação que estamos a criar, para além do alimento, de tudo o que a mama é para o bebê, é o mimo, é o aconchego, é a ligação emocional. No meu caso, é aquela coisa que só eu é que posso fazer às minhas filhas. Depois desse workshop, era uma coisa que eu queria muito. No entanto, eu tinha, porque agora já não tenho, tinha bicos invertidos. E quando a Maria nasceu,
foi muito desafiante. Na hora do parto, as pegas, tentámos muito que ela pegasse nas mamas e ela nunca conseguiu. Era uma bebê completamente louca por mamas e a Maria começou a mamar com bicos de silicone. Fiz feridas na mama, é doloroso, sim. Estava na minha cabeça que não ia desistir. Todas as formas. A Maria mamou de silicone, eu acho que a Maria mamou 2 semanas. A seguir conseguimos inverter logo a situação dos bicos e ela começou a fazer as pegas corretas na mama e saiu logo. Começou a mamar normal. Para mim é muito prático, ao contrário da Carlota, que eu estive a ouvir a Carlota. Como eu costumo dizer, as mamocas servem de base de alimentação, era em qualquer sítio, em qualquer lugar, não era preciso. Não me sentia confortável toda a tapar a cabeça da Maria. Portanto, era onde tivesse que ser, onde ela quisesse. A Maria foi uma bebê muito mimosa, que basicamente passava o dia a mamar. Conseguia controlar mais à noite, mas durante o dia a mama para a Maria foi tudo. Foi mim, é um primeiro bebê em que há uma disponibilidade total da minha parte para o primeiro mês de vida ser completamente dedicado a ela e às rotinas dela, não aos quereres dela, ou não me preocupar com a casa, não me preocupar com o comer, não me preocupar com nada, só com ela. É aquela frase que tu costumas dizer e que já toda a gente sabe e já toda a gente diz: para ter um bebê é preciso ter uma aldeia, e nós temos uma aldeia a cuidar do resto, porque eu acho que principalmente num primeiro filho queremos ser nós a fazer. Não é que quando oferecem ajuda que nós não queremos aceitar essa ajuda, queremos sim, mas nós queremos cuidar dos nossos bebés. A E a ajuda Maria é em por relação... todo o resto. Exatamente. A Maria foi aquele bebê que passava o dia agarrado às mamas completamente, para tudo. Depois temos truques muito bons que aprendi contigo. A almofada da amamentação, uma boa posição. Também tive bastante facilidade em dar de mamar deitada, mesmo de pequenina. Só não As fazias o quê? gretas, exato. As mamas feridas, andei com muito de maminho ao léu em casa. Também usei discos de hidrogel da Medela, que são qualquer coisa Acho que nós não podemos fantástica. falar de marcas, mas pronto. Desculpe. Dricos de um hidrocoloide, discos de hidrogel. Pronto. Exato. Depois temos uma segunda gravidez, onde a preocupação era o parto fácil e não a amamentação, porque já não havia bicos invertidos, porque não havia razão nenhuma para a Margarida não mamar. E tu tinhas uma outra situação. Tu estavas grávida e a Maria sempre mamou durante a gravidez. A Maria, eu sempre tive leite, e a Maria gostava muito da maminha, eu tentei reduzir bastante. Eu nunca deixei o leite, eu tive sempre leite de uma para a outra. Houve ali uma altura que mais para o final que ela deixou, mas que depois retomou, quando a outra nasceu, não foi? Sim. Sim. A Maria, eu lembro-me perfeitamente de chegar a casa e ela pedir mama do parto. Sim. Ou seja, tu na segunda, quando ela nasce, tu nem há aquele problema de tu tenho pouco leite, vamos aqui fazer este estímulo da mama, a bebê tem que mamar para ter leite, houve outro desafio. Conta como é que foi. A Margarida não mamou. A Margarida vinha para a mama e chorava muito, gritava muito. Não agarrava sequer a mama. De todas as formas que tentei naquele hospital pô-la a mamar, ela nunca agarrou no meu peito. Nunca. Nunca. Felizmente. O que é que tu fazias? Tirava leite. Aqui eu acho que a nossa cabeça tem que estar muito bem ciente.
e tens que saber que, no meu caso, que eu quero na mesma. Portanto, se isto não vai de uma maneira, ela fome não vai passar. E eu com tanto leite, ela não vai beber leite de lata. Yeah. Eu tirei com as mãos, eu tirei com as bombas, eu tirei de todas as maneiras. E este leite era administrado à tua bebê. Isto é importante falarmos nisto, Rafaela, porque as pessoas podem estar a pensar, nunca foi à mama, como é que até ela teve alta? Como é que isto aconteceu? A Rafa tinha bastante leite, porque até a mama era estimulada pela outra bebê, pela outra filha. Tinha sempre muito leite. E aquela bebê a Rafa extraía e o leite era administrado àquela bebê. E até houve uma questão que não te queriam dar leite sem a bebê mamar, lembras? E tu depois tiveste que partilhar que ias ter apoio e que não sei o quê, e a bebê nem nunca perdeu peso, nem nunca aconteceu coisíssima nenhuma, não havia como te dizerem que ela não podia. E tu mantiveste a tua. E aquele bebê nunca bebeu leite de lata. Eu lembro-me. Foi assim um braço de ferro, um bocadinho, não foi? Agora estamos a deixar-te ouvir, Rafael. Não ouvimos. A ligação está mal. Oh my God, agora que era tão importante. Agora estamos-te a ouvir outra vez. Deixámos-te ouvir por momentos. A minha net está a ficar muito, muito lenta. Não queria... Sim, não queria... Deixámos de ouvir outra vez. Deixa. Sim, não queriam dar alta à Margarida porque ela sempre bebeu do meu leite, do copo. Agora está com muitos cortes, mas podes ir falar. Estás a ouvir? Eu vou depois repetindo o que vais dizer. Agora estou a ouvir. O leite era retirado e ias-lhe dando por copo. Foi exatamente. E a pediatra do hospital achou que prometi-lhe, eu disse-lhe, por favor, deixe-me ir para casa, eu prometo que tudo em casa vai se resolver, eu vou procurar ajuda, e ela não perdeu peso, portanto não há motivo para eu ficar aqui. Quando eu cheguei a casa, efetivamente foi a primeira vez que a Margarida pegou na mama, mas não pegou o suficiente, tanto que no dia a seguir nós ligámos à Paulinha para pedir ajuda para percebermos porque é que a Margarida não estava a agarrar na mama. Foi um desafio. Lembro-me perfeitamente que a Margarida, ao contrário da Maria, que gostava muito de mamar deitadinha na sua almofada, a Margarida agarrava muito melhor na mama, numa posição mais sentada, mas felizmente com todo o apoio que nos deste e conseguimos pôr a Margarida a mamar na mama, efetivamente. Só precisamos de uma consulta. Exatamente. Há outro desafio que para mim foi muito importante também, que eu, se aprendi da Maria, não me recordava, que era, a Margarida ficava chateada quando a mama deitava menos fluxo. Lembro-me perfeitamente, há uma pinça que conseguimos fazer no peito para aumentar um bocadinho o fluxo da mama quando não é tão intenso, e também há quando é muito intenso também para reduzir, para ela conseguirmos regular aqui os fluxos. Com a Margarida tivemos que fazer o contrário. A Margarida era um bebê recém-nascido, com uma mama a jorrar leite num fluxo enorme, porque a tua mama parecia a fábrica ali da... Eu vou dizer. Ou seja, era muito leite. É uma bebê que ainda está a testar e a iniciar os seus refluxos de sucção e deglutição. E teve que se fazer ali umas técnicas de retrair a injeção de leite para a boca do bebê e colocarmos noutras posições, e aquilo que depois queres contar tu como é que foi? Quando ela começou a fazer isto, até o que é que tu sentiste e como é que começou a fluir este ultrapassar deste desafio? Sim, quando ela nasce e não agarra na mama foi muito frustrante. Foi de uma primeira experiência que eu, por início, não queria dar de mamar e dei e correu lindamente, e a seguir não tenho ali nenhum problema e tenho uma filha que não quer mamar.
Ok, ela ia sempre mamar do meu peito, fosse de copo, fosse de biberon, fosse de maneira fosse, mas o que eu iniciei por dizer agora na conversa, aquela coisinha que só eu é que posso fazer, não ia existir com a Margarida? Não, não pode ser. Eu não vou desistir. E não desisti. Tive muito apoio novamente da aldeia, principalmente porque temos outra filha, porque quer a presença da mãe. Foi muitas vezes. A Maria, quando a irmã começou a agarrar no peito, deixou de querer. Simplesmente. A Maria agora, e ainda hoje, com 5 anos, quer é mexer. Quer sempre pôr as mãos na maminha. É o consolo dela. E tenho muitas mamadas em que tenho a Margarida a mamar e a Maria na mesma mama a fazer festinhas. Eu não sei explicar, é um peito cheio de amor que rebenta por todo lado. A Margarida está com 3 anos. Não, a Margarida está com 1 ano e meio, faz 2 no fim do ano. Olha, eu perco no tempo, tem 1 ano e meio. Mas depois temos aqui também outra situação, temos uma Maria que mamou imenso e temos uma Margarida que já desmamou, porque quis, porque simplesmente perdeu o interesse, mas Como é que tu mamou... geriste isso? Porque essas são outras intensas. Eu dos meus 3 tenho um que desmamou antes de eu querer e aquilo é um sofrimento, tipo, a gente aconteceu comigo, eu não sei como foi contigo, mas eu senti-me a pessoa mais infeliz do mundo quando a minha Francisca, de um dia para o outro, acabou. Eu fiz tudo e mais alguma coisa. Ela nunca mais quis mamar, não é? Tinha 1 ano e tal, e eu queria amamentar até aos 2 anos, aquelas coisas. Então, se eu dou os cursos, sim, achas que não é o que eu quero passar, não é? Isso é minha, com uma independência brutal e quis deixar de mamar. Eu andei ali uma semana que eu sofri um bocadinho. Como foi contigo? Opa, agora deixámos outra vez de ter a Rafa. Já estou para... Deixámos de ouvir outra vez. Não estamos a ouvir, Rafa. Estamos aqui só a esperar. Tem algum momento? O telefone dela Já... deixa de... Para a próxima vai... Vou começar a sugerir para terem um coisa refrescante do congelador com o telemóvel. E agora? Acho que já voltei. Não? Nada? Pois está. Para a próxima trazes uma plaquinha de gelo da lancheira e metes o telemóvel por cima. Viu? Está a sobreaquecer. Espera aí, deixa-me ver se só se consigo assentar o telemóvel. Antes daquilo que nós tínhamos proposto, não é? E ainda, para mais, eu tive leite para aí até há 2 meses atrás, e ela não querer. É um desafio. É o nosso bebê que cresceu. É mesmo. Olha. Porque a Margarida é muito, também tem a experiência da irmã, é muito mais independente. Quer fazer tudo já. E ela quer ir atrás, não, são bebés que não ficam tão colados a nós, elas querem ver o mundo de outra maneira. É verdade. Então tem um outro estímulo, que lhes é mais apelativo, e muitas vezes digo, as pessoas quando têm medo do segundo filho, o segundo muitas vezes é muito mais independente e a coisa flui de outra maneira, porque o mundo deles, até pelo som e por reconhecerem a voz daquela outra criança, eles estão mesmo assim para ver onde é que anda a voz do humano, que lhes é muito mais interessante às vezes que a nossa. Então, é muito engraçado. Isso mesmo. Olha, Rafaela, estamos aqui com algumas dificuldades. Gostava que tu não te fosses embora sem dizeres
que mensagem é que tu gostavas de partilhar às mães que possam estar a ouvir e que possam ter desafios como os teus ou semelhantes ou outros que ainda vão surgir, porque há muitos diferentes destes da Carlota e da Rafaela. O que é que tu gostavas que mensagem gostavas de passar para as incentivar a ultrapassar alguns desses desafios? Eu acho que, tal e qual como a Carlota disse, a informação, e eu sou a testemunha viva disso, eu não queria dar de mamar, não era, numa gravidez não era a primeira coisa que eu pensava e que queria fazer. E lembro-me perfeitamente, naquele workshop que eu saí de lá completamente com a cabeça cheia de informação, cheguei a casa e fui pesquisar mil e uma coisas e eu assim, bem, isto é a coisa mais prática da vida que vai connosco para todo lado. Quer comer, come em qualquer lado. Dói alguma coisa, é mimo instantâneo. E é a melhor coisa que nós lhe estamos a dar. E eu tenho outra experiência que posso partilhar com a Maria. A Maria era uma bebê muito, muito, muito presa. Muito. Era um desafio enorme para a Maria fazer cocó. E eu fui a uma consulta de nutrição na altura e eu consegui pôr a Maria a fazer cocó com aquilo que eu comia todos os dias de manhã. Portanto, através do que eu lhe passava da minha mama, a Maria, eu consegui regular a Maria e a Maria todos os dias começou a fazer cocó e aquelas cólicas e aqueles gases, aquilo acabou-se tudo, foi fantástico. Isso é muito importante. Foi, Ainda bem que falaste isso. Pronto, é muito bom, informem-se, procurem ajuda, não desistam à primeira contrariedade, não é fácil, não é um mar de rosas, é preciso ter muito tempo disponível, há bebés muito mamões, por exemplo, eu ao contrário da experiência da Carlota, eu fazia hiperestimulação de leite à noite, quando foi necessário guardar, porque felizmente tive com as minhas filhas até aos 6 meses, mas elas foram para a escola ainda com leite materno, não totalmente, exclusivo não, mas levaram leite materno e eu tirava de noite. A última mamada, como a Paula me ensinou uma hora a seguir, eu tinha leite, portanto, na última mamada da noite, eu uma hora depois tirava leite e elas, se elas quisessem durante a noite, uma hora depois tinham leite para mamar. Até porque a Maria foi aquele bebê que passava a noite inteira agarrada à mama e sempre houve leite. Isso nunca foi eu nunca pensei que não ia ter leite. Até porque, como há aquele ditado que costumam dizer, quanto mais dormem, mais sono têm. Eu também acho que quanto mais mamam, mais leite têm. É mesmo. Quanto mais a mama é solicitada, mais ela produz. É mesmo uma fábrica. É a oferta da lei da procura. Quanto ela mais lá vai, mais tem. Exatamente. Foi muito bom e eu, aquela pessoa que achava que sabia tudo e que a mama não ia ser um desafio num segundo filho, tive de procurar ajuda, foi ótimo ter ajuda, é o relembrar de coisas que provavelmente já sabia, aquelas posições de amamentar foram todas ensinadas da primeira vez, mas que nunca na vida me tinha lembrado de pôr a Margarida assim e que podia resultar assim. A primeira coisa que me lembro-me perfeitamente da Margarida foi de pôr um bico de silicone que ela podia querer e afinal era tudo uma questão de posição e de fluxo e não tinha nada a ver com os bicos. Procurem ajuda, não desistam à primeira contrariedade, porque é tão prático, é tão bom e as mamãs que dão leite de biberon também há ligação, mas aquela coisinha que só nós é que conseguimos fazer, é só as nossas maminhas é que fazem. Isso é tão importante. Um biberon de leite materno o pai também pode dar. E as maminhas não. Não é uma competição. Mas é uma conquista. Não. É uma conquista. Exatamente. É claro que toda a gente há inúmeras formas de criar ligação. Há inúmeros momentos especiais. A mim, eu sou sincera, a amamentação foi mesmo como disse, é mesmo aquela sensação do mais ninguém consegue, sou só eu. Portanto,
Mas é óbvio que há outras coisas tão boas. As minhas filhas são completamente agarradas ao pai. Eu tive muitas vezes o Pedro, principalmente na Margarida, que foi mais difícil, acordado na mamada, a segurar nela na posição sentada para estarmos mais confortáveis. Deixa-me lá ver que estou aqui a ficar o sol, isto vai sobreaquecer outra vez. O apoio é muito importante. O apoio do pai é sempre muito importante e é uma ligação brutal na mesma. Olha, mas eu acho que é muito importante ter ajuda quando é necessário. Ainda bem que falaste nisso. O apoio do pai ou de uma companheira, se for essa a relação que a pessoa, que o casal que está a ter um bebê tem, a pessoa que nos acompanha diariamente e que cuida daquele bebê connosco, propor-se também a estar nestes cursos, para perceber a dificuldade e como é que pode resolver. Porque muitas vezes é aquela pessoa que, para nos ajudar, e não é por mal, é que nos vai dizer: eu vou buscar uma lata, vou dar não sei o quê, porque como não percebe o processo nem a intensidade do que lá vem, não é? Enquanto que se ele assistir a todas as aulas, ele vai perceber, ele vai ser um verdadeiro aliado, em vez de estar a oferecer recursos mais fáceis, que nos vão fazer desistir. Quando a mãe se sente que mais ninguém está para apoiar, é aí que vai começar os primeiros passinhos para desistir. Então é tão importante isso de termos os aliados, não é? Termos a viver connosco as pessoas certas que nos vão fazer conquistar aquela coisinha, não é? Então ele vai pegar, ele vai fazer, ele mesmo que venha cansado do trabalho, ele está a perceber o que é que está a passar, não é? Isso é super importante. Yeah. O Pedro sempre foi aquele pai que à primeira que sempre respondeu a toda a gente: não há leite forte nem leite fraco, ou há leite ou não há leite. E infelizmente a cultura que temos, e que não devia de todo ser assim, é: vamos comprar uma lata de leite, quando podemos temos tantos recursos, temos tantas coisas para experimentar antes. Dá trabalho, ocupa tempo aumentar uma produção de leite, mas a nível financeiro e nutricional, praticidade ao longo dos dias, não é mais fácil experimentarmos outras coisas, não é mais fácil despendermos um bocadinho mais de um dia dedicado às tentativas, chamar alguém para nos dar ajuda, é um dia, do que estar a investir logo numa lata de leite. É um dia para o resto da vida. Exato. Não é para um próprio qualquer que diz isso. É o primeiro dia para o resto da nossa vida. Tomar uma decisão, não é? Eu acho que a nossa cultura devia de levar aqui uma grande injeção nas conselheiras da amamentação, nos pais, principalmente primeiros pais, que a primeira proposta é a lata de leite quando não devia de ser. Ouvir ainda hoje de bocas de médicos que o leite é fraco, é medonho na minha maneira de ver, porque não é assim. Há aqui muita educação por trás. E depois eu acho que principalmente... Há a educação e depois já tem que haver o apoio, porque a informação é uma coisa, depois pôr em prática há que haver uma rede de apoio para efetivamente ajudar estas mães, não é? Por exemplo, eu tenho a experiência que tive na Margarida, que é um segundo filho. Eu tenho uma grande bagagem por trás, é verdade. Eu com as duas experiências, eu olhando para trás, se calhar se o que me tem acontecido da Margarida, se aconteceu da Maria, eu não ia comprar uma lata de leite, mas acredito que essa sugestão me tivesse sido muitas vezes feita. Porque eu lembro-me perfeitamente, até a médica não me queria deixar sair por ela não agarrar no peito, e a médica via perfeitamente e toda a gente... Que a tua mama estava cheia de leite, não era preciso da lata. Exato. Exatamente, e acredito que no seio familiar, não a nível do meu marido, mas se calhar dos meus pais, e que houvesse essa sugestão,
tivesse sido ao contrário. Felizmente eu sempre deixei isso bem claro que as minhas filhas iam ser amamentadas, custasse o que custasse. Mas é preciso estar rodeada de amor. Tanto que eu no dia da alta eu consegui que a Margarida agarrasse na mama, e depois mesmo em casa há um reverter de situação em que lá está, por ser um segundo filho e por ter a confiança e por saber que tinha leite e que o problema não era leite, há também que não ter medo de pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma para mim, que já fui mãe uma vez, saber que preciso de ajuda e saber reconhecer que, independentemente dela ter agarrado na mama quando chegou a casa, eu precisava de ajuda para as coisas fluírem e correrem bem, para alimentar só com a mama, sem ter que estar a tirar leite e a dar copo e chamei-te. E acho que cada vez mais era importante perceberem que as conselheiras de amamentação existem e que fazem as coisas correrem bem, sem grande stress, porque aquela consulta foi muito boa e estivemos descontraídas e acho que Olha, vale a pena. Rafa, eu não te vou roubar mais tempo aí com as tuas pequenas, porque tu estás num parque aquático, não é? Sim, Você estás de férias, olha, não há nada que pague este bocadinho que tu me deste, ou seja, tu tiraste um bocadinho, saíste ao pé da tua família e das tuas crianças aí num parque aquático, só isto para mim me enche a alma, me enche de amor, olha, eu tenho estas mamães maravilhosas porque elas fazem estas coisas de vontade. Agradeço imenso as tuas partilhas, são muito importantes, porque há mais mães com estas questões e outras, e se calhar conseguimos aqui dar vários tipos de experiências e de dificuldades e de desafios que se põem. Ainda há muitos mais do que estes, mas acho que aqui já falámos de uma série deles bastante importantes de limar. Então, sou-te muito grata por estares aqui, por teres deixado estas palavras a estas mamães que te estão a ouvir, que é tão importante. E o resto de umas férias excelente para ti, para a Maria, para a Margarida e para o Pedro, que são as pessoas que eu conheço, que estão aí contigo, e diverte, ok? Obrigada, Paulinha, obrigada. Desejo tudo de bom que tu mereces, porque tu és uma pessoa super disponível, estás lá para o bom e para o mau, e obrigada por tudo. Então vá, obrigada também, muito, muito boas férias. Grata, Tchau, Rafael. tchau, beijinho, obrigada, Olha, tchau. tipo, sai tu, porque olha, eu tenho de perceber melhor como é que isto funciona. Sim, vou sair. Beijinho, tchau, tchau. Então vá, um beijinho grande. Então deixa-me aqui só ver uma corsita. Bem, eu não sei se neste momento há alguém que queira fazer perguntas. Agora estamos aqui nesta parte que eu vou. Já ativei os comentários para quem quiser ver e quem quiser fazer alguns comentários, não é? Ou quem quiser fazer perguntas, elas já se foram embora, mas podem fazer perguntas ainda neste bocadinho, que estejam aí. E se não vos surgir nada para perguntar agora, e se surgir só depois de estarem a repetir, de ver a live, ou quem está a ver a live em diferido, pode deixar as perguntas nos comentários da live ou fazer-me por mensagem privada. Agradeço muito a quem esteve presente e deixo-vos também a hipótese de me mandarem mensagem. Quem estiver interessado em fazer o curso de aleitamento materno comigo, são 2 sessões. Eu chamo-lhe ouro líquido ao meu curso de amamentação, porque é o que eu acho que é pure gold, como se diz, é ouro puro. Então podem mandar mensagem privada ou até para marcarmos alguma consulta de aconselhamento de aleitamento materno, está bem? Enviem mensagem privada para se houver necessidade, ok? Lembrem-se que cada desafio que se colocar no processo de aleitamento materno deve ser resolvido no imediato. Não vamos esperar, porque senão vamos agravar. Então, pede ajuda
A amamentação não é um romance, como elas falaram que não era, é um desafio. Depois de começar a fluir, a gente vai dar mama até que eles queiram, seja 2, 3 anos, ou até antes, porque ele pode querer desmamar antes. A Rafa teve uma, eu também dos meus 3 tive uma, que quis desmamar antes dos 2 anos. Mas procura ajuda, ok? É o convite que eu faço, é super importante. Nós não te sentir sozinha e ires procurar as pessoas certas para para conseguir concretizar este projeto de aleitamento materno. Não quero com isto dizer que quem não consegue amamentar nem é menos mãe, não é menos nada. Mas se a pessoa tem este projeto e quer levar à frente, e elas todas reforçaram, eu nunca pensei em desistir. Se tens isso na tua cabeça, se continuar é o que te faz sentido, se tiveres uma dificuldade, procura ajuda, porque às vezes o perpetuar uma dificuldade pode comprometer mesmo o concretizar desse objetivo. Ok? Não desistas, eu estou aqui para ti. Muito boa tarde a todas. Eu hoje também tenho um desafio de tarde fora, espetacular, pode ser que eu consiga pôr aí e que vos mostre o que é que eu vou fazer à tarde. Então, um beijinho muito grande a todas as pessoas. Não desistam, eu estou aqui para vocês. Tchau, tchau.